irmãs, prezados ouvintes, nesse domingo, quinto domingo da Epifania, vamos meditar no que Deus quer falar para nós através dessas duas leituras. Da carta de São Paulo aos Colossenses, São Paulo enumera as qualidades de um cristão. Nós devemos nos revestir numa palavra da caridade, de Cristo. E no Evangelho de hoje, nós ouvimos a explicação do reino de Deus, que é comparado a uma parábola, melhor dizendo, que é comparado à parábola do joio e do trigo. Na primeira leitura, São Paulo nos exorta que, como eleitos de Deus, como escolhidos por Deus, santos, amados, nós devemos nos revestir de entranhada misericórdia. Essa palavra misericórdia no Evangelho é muito forte. Essa palavra misericórdia certamente foi uma novidade que nosso Senhor trouxe para a humanidade. Mesmo na lei de Moisés, a misericórdia não aparecia muito, parecia mais a justiça. Brilhava mais o aspecto da justiça de Deus, que é um aspecto verdadeiro, mas que nós não podemos nos esquecer da misericórdia. Como é claro, ao considerar a misericórdia de Deus, também não podemos nos esquecer que Deus é bom. Por isso São Paulo, em uma outra passagem, ele diz assim: meus irmãos, considerai a bondade e a severidade de Deus. Com outras palavras, consideremos sempre em Deus a sua justiça, mas consideremos também a sua misericórdia. Se nós formos parciais neste assunto, nós corremos o risco a cometermos dois extremos e não encontrarmos a Deus. Se nós dizemos ou realçamos apenas a justiça de Deus, nós podemos cometer o erro do desespero. Porque a pessoa olha para si, vê que é fraca, vê que é pecadora, se acha indigna de Deus que é santo, que é santíssimo, e então tem medo de Deus. E essa não é uma atitude correta, porque Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Se nós olhamos para Jesus crucificado, ali nós vemos Deus, não que mata o pecador, não que pune o pecado no pecador, mas que pune o pecado em si mesmo. Deus, misericórdia. Mas se nós olhamos só para o aspecto da bondade e esquecemos que também devemos fazer um bom uso da liberdade que Deus nos deu, que também nós somos responsáveis, que nós também um dia vamos sim prestar contas a Deus da nossa vida, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, como seres livres e responsáveis. Mas se nós olhamos só para esse aspecto da misericórdia, nós podemos ter a tentação do diabo de nos esquecermos que nós somos também responsáveis pela nossa salvação. E portanto, se nós esquecemos esse aspecto da justiça de Deus, nós podemos cair no erro, no outro extremo, não do desespero, mas naquele erro, naquele pecado que se chama abusar da misericórdia de Deus. Os dois extremos, tanto o desespero quanto o abuso da misericórdia de Deus. Achamos que podemos agir de qualquer maneira mesmo, porque no final das contas Deus é bom, Deus vai perdoar. Esses dois erros nós temos que evitar. Nesse sentido se diz que a virtude está no meio.
virtus e medio. Nesse sentido, nós dizemos, junto com a teologia, com o magistério da igreja, que nós temos que considerar a bondade e a severidade de Deus. Consideremos, portanto, a bondade para nós não nos desesperarmos. Quando nos acharmos fracos e pecadores, vamos confiar na misericórdia de Deus. E consideremos sim a justiça, para que nós sejamos responsáveis o bastante, para fazermos um bom uso da liberdade que Deus nos deu, para sempre nos mover no bem, para o bem, para Ele. Por isso, nos revestirmos da misericórdia de Deus. Agora, isso para com Deus e para com o nosso próximo, nós devemos ser misericordiosos sim. É aí que São Paulo diz. Veja que São Paulo começa enumerando, dizendo, revesti-vos, primeiro, vamos olhar aí, número 8. Vamos ler juntos, ó. Revesti-vos de entranhada misericórdia, todos juntos, de bondade, humildade, doçura, paciência. Veja que São Paulo não cita justiça aqui. São Paulo não diz para a gente ser árbitro do nosso irmão. São Paulo não diz para nós julgarmos o nosso próximo quando ele erra. São Paulo não diz isso. Ele enumera todas as qualidades, virtudes referente à caridade. Significa que nós vamos amar a Deus se nós amamos o nosso próximo. Mesmo que a pessoa cumpra os preceitos para com Deus, mas se não tem a caridade, não vale nada. São Paulo já dizia isso. Mesmo que eu fale a língua dos anjos, mesmo que eu tenha uma fé tão grande a ponto de transportar montanhas, mesmo que eu entregue num ato imenso de doação o meu próprio corpo para ser queimado em martírio, mas se eu não tiver a caridade, não vale nada. Então a caridade. Mas a caridade é uma coisa muito prática. Nós devemos ter caridade a começar conosco mesmos, com a nossa alma. Nós não podemos nos colocar numa situação em que, naquela situação eu sei que eu não vou ter forças de dizer não ao pecado. Nós não podemos nos colocar em perigo de pecar. Temos que ter piedade, temos que amar nesse sentido a nós mesmos, ao ponto de renunciarmos. Por isso que Jesus diz, renunciarmos a nós. Por isso que Jesus diz, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo a cada dia e me siga. Então, amar mais a Deus do que a nós mesmos é isso. Ou odiar a nós mesmos e amar a Deus é nesse sentido. Depois a caridade para com o próximo, mais próximo, o pai, a mãe, aqueles que nós convivemos todo santo dia, com quem nós nos deparamos com seus defeitos toda santa hora. Então é com esses que nós devemos praticar a caridade, com os filhos. Imaginemos nós, se nós tivermos caridade para com todos, mas se nós não tivermos essa benignidade, essa misericórdia que fala São Paulo, para com aqueles que estão na nossa casa, que moram sobre o nosso teto, no mesmo teto. Por isso, faltar de caridade, pecar contra a caridade em casa, é um pecado que ofende a Deus, que faz o lar ser pesado, que faz a família entrar num clima de tristeza. Isso não é bom. O nosso lar deve ser um local em que todos os membros se sintam amados, se sintam bem, se sintam acolhidos, mesmo que tenham defeitos. E qual é o lar que não tem defeito? Qual é a pessoa que não tem fraqueza e pecado? Todo mundo tem. Então nós temos que ter benignidade, misericórdia. A misericórdia não é só quando a pessoa comete um grande erro e eu a perdoo. A misericórdia começa com as coisas mínimas, pequenas. Um olhar,
Às vezes uma pessoa fala alguma coisa que me ofende e só eu volto numa reação à ação daquela pessoa, eu volto um olhar de reprovação, de raiva, de rancor. Aí já estou pecando contra a misericórdia, porque eu tenho que saber que aquela pessoa, nós já temos que contar que a outra pessoa vai errar, porque eu erro toda hora. Então eu tenho que ser benigno. Assim como nós erramos todas as horas e esperamos de Deus a misericórdia, nós temos também que ser misericordiosos. Então não vamos julgar o próximo e jamais devemos condená-lo. Mesmo que a gente veja o outro fazendo um erro grande, nós não devemos condená-lo. Devemos ter misericórdia. Não significa que nós devemos aprovar o erro, o pecado, isso é outra coisa. Separemos as coisas, mas não julguemos a pessoa. Sejamos misericordiosos. E o Evangelho de Jesus, já terminando essa parábola, Jesus compara o reino de Deus com aquela história que nós já conhecemos e que ouvimos esse Evangelho também no mês de novembro. Estão lembrados? Antes do Advento. Mas essa parábola, essa comparação, não é apenas o mundo, é dentro de nós mesmos. Esse campo pode ser a nossa própria vida. Quantas vezes nós dizemos a nós mesmos: por que eu fui fazer aquela ação? Por que eu fui falar aquilo? Por que eu pensei daquele jeito? Por que eu agi assim? Então nós vemos dentro da gente mesmo nascer o joio do pecado. Isso aconteceu na parábola porque aqueles homens, diz aí o evangelista São Mateus, veja o que diz o evangelista São Mateus: na hora, porém, em que os homens dormiam, veio o seu inimigo. Não é o Senhor que estava dormindo, não é o dono do campo que estava dormindo. Deus não dorme, mas Deus permitiu. E ele viu. Olha o interessante que o Senhor, ele constata que foi um inimigo quando dormiam. Foi um inimigo que fez isto, diz mais na frente. Como é que ele sabe? Como aquele Senhor soube que foi um inimigo que colocou joio naquele campo? Porque ele vê. Deus conhece todas as coisas. Sabe quando acertamos, sabe quando erramos. Não pensemos que Deus não veja. Deus vê. Mas Deus dá o tempo para que nós alcancemos a misericórdia dEle. Porque se Deus agir naquela hora, Deus com certeza teria que agir com justiça. Mas então Deus deixa para que nós alcancemos a sua misericórdia, nos convertamos. Então vamos usar o tempo para o bem. E vamos utilizar o tempo que nós temos e que damos ao nosso próximo também para o bem. Vamos ser misericordiosos, vamos ser tolerantes. Como disse Jesus no Evangelho. Penso que essa parábola, essa palavra de Jesus termina e encerra o Evangelho de hoje e a leitura. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.